Opa, aí é bom, aí é bom. É. Aí é bom. Pois é. Ô, Billy, olha só. Bom, qualquer coisa até o Roberto ajuda a gente. O seu microfone, ele tá com. Eu acho que você abriu o microfone agora, tá dando um ruído no fundo. É? Você sabe? Deixa eu ver. Tá dando, quando você fala, tá dando um ruído no fundo. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Bom. Tá. Bom, de qualquer forma, então, né, vamos fazer a nossa prece, então, né, para a gente estar iniciando, né, os nossos trabalhos da noite, né, agradecer a Deus, nosso Pai, né, por mais essa oportunidade, né. Querido amigo Jesus, é com muita alegria no coração que estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu santo nome, para podermos juntos estudar e aprender os Seus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, que possa iluminar o nosso irmão Miri, né, que está responsável pelos trabalhos da noite, né, por estar conversando, né, compartilhando conosco tudo aquilo que ele com certeza preparou com muito carinho para todos nós. Que nós possamos também contribuir, que possamos estudar junto para podermos aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. É isso. Oi, Sabrina. Beleza? Tudo jóia? A Wilma também tá aí. A sala tá cheia, a sala tá cheia. Ô, Billy, companheiro, então, vamos lá, né? Aqui a gente não perde tempo, né? A gente já passa assim, a gente faz a prece e já passa assim direto pro nosso irmão, né, Roberto? Já passa direto assim, vai lá, Billy. Você já conhece a turma, né? A gente agradece aí mais uma vez aí por ter aceitado aí o convite aí, ok? E a Eu que espiritualidade. agradeço aí a participação. Oi? Vamos ver se o microfone melhora aí, senão a gente entra de novo, né? Não sei, acho que se eu entrar de novo aqui, talvez melhore. Como é que tá aí o microfone? Tá ruim ainda? Ô, Billy, Eu acho que não tá dando ô, um Billy, ruído. você Você quer tem. entrar? Ô, Billy, você tem fone aí? Fone ou não? Não, se colocar o fone, piora. Isso aí piora, deixa eu ver. Só se você entrar e sair de novo, né, Bíblia? Você costuma, às vezes, dar certo. Eu vou fazer de novo. Eu passo A pessoa entra e sai de novo, não é isso mesmo? Eu vou entrar e sair de novo. Isso aí, quando acontece com o Pedro coloca o fone e dá uma melhorada com o seu contato. No meu caso aqui não vai melhorar. Eu fico em reunião aqui o dia inteiro, né? Sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. Mas deixa eu sair dessa aqui, entrar na outra aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Peraí. Você vai sair da sala e vai entrar de novo. Isso. Não necessariamente nessa ordem. Eu vou entrar, depois sair. Eu entro por aqui pelo outro lado. Tá certo. Pode ser dos dois jeitos, né? Vamos ver aqui se dá tudo certo. O microfone é o mesmo, mas vamos. Sabe como é que é, né? A tecnologia da informação. Tem mais mistério no fundo tá dando um ruído mesmo. Eu não sei também dizer o que é. Vamos ver aqui. Rapaz, a Michelle também vai estar com a gente hoje, legal. Não, Paulo, entrei no grupo errado. A minha fez meu é do outro grupo. Agora já era. Ô, Michelle, depois que entra. Ô, Michelle, depois que entra, não tem como sair mais, não. Você falou agora, desculpa, eu vou lá, eu entrei no Ed errado. Agora você fica aí. Agora fica aí. Então meu pai vai acordar. Tá certo, Michelle.
Gente, olha só aproveitando aqui rapidamente, a nossa ação no bem foi muito bacana, tá? A gente só está se organizando hoje de algumas doações, depois a gente passa para o grupo aí, ok? Aí depois a gente dá aí, vamos dizer assim, os números finais, né? Embora a gente sabe que não é o mais importante, mas só para a gente ver, né? Justamente tendo aquilo que o pessoal se organizou, o pessoal contribuiu materialmente e, é claro, espiritualmente aí, né? Claro, né? Fazendo aí nas nossas obrigações, as nossas orações aí, ok? E aí, Pedrão, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Beleza. Não, tranquilo. O Billy só está ajustando ali o lance do microfone ali, né? Que está dando um pequeno ruído ali. Vou sair e entrar de novo aqui. Não quer. Não quer. Então, deixa eu ir. Peraí, daqui a pouco eu volto. Tá. Mas aí, gente, olha só. Bom, só aproveitar então, quando o Billy vai se ajeitando ali, na sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar levando lá no Alziro Zaru. Eu estava vendo aqui no calendário da mocidade, lembra que que a proposta é que a gente possa até estar acompanhando o calendário do grupo da mocidade para a gente fazer as nossas ações, né? No mês que vem vai ser o Abrigo Viver, né? Que pelo calendário, né, seria a visita lá. Então a gente vai estar se organizando, se Deus quiser, né, na nossa ação aí lá para o Abrigo Viver, que é muito bacana. Eu tive vamos dizer assim, a satisfação de fazer uma visita lá com um grupo de mocidade, foi o ano retrasado. Poxa, rapaz, foi assim, bem... Eu não sei se alguém aqui já visitou o Abrigo Viver, mas caramba, é muito bacana o trabalho que fazem lá. Excelente, também vai ser mais uma oportunidade também bendita da gente poder estar se organizando. Onde tem os aidéticos, né, Cláudio? Oi? Onde tem os aidéticos? Isso, ali na entrada da Caíra. Sim. A gente teve lá, nossa, caramba. Porque surpreende, eu nunca tinha ido também visitado, né, lá, então foi assim, bem surpreendente. Surpreendente em que sentido, né? Foi do acolhimento até que as pessoas fizeram conosco, do lado dos voluntários, inclusive, que não deve ser diferente, né? Eu tive lá o ano retrasado, mas hoje não deve estar ainda muito diferente com relação à solicitação de pessoas para trabalhar, que eu falo assim como voluntários, tá? Então, se a gente depois... A gente vai até, já que a gente vai, né, ligar mês que vem para lá, se informar, né? Mas eles sempre requerem voluntários, pessoas, né? Vai se candidatar, eu posso ir, sei lá, sexta-feira de tarde. Aí a pessoa vai se candidata para trabalhar. Billy, tá ok? Billy? Oi. Billy, acho que tá. Como é que tá? Mesma coisa? Ou melhor? Tá melhor? Acho que era. Tenta, vai lá, Billy, sai da vaga e entra de novo, estaciona de novo. Como é que tá? Melhorou? Tá 100%? Mais ou menos? Para mim tá tranquilo. Opa, excelente. Não, vai lá, qualquer coisa a gente... Então, Billy, o som que as outras pessoas falam é que está sendo reproduzido como eco aí para você. Aí parece que o som que a gente fala volta para a gente quando é reproduzido na sua máquina de som. Mas o som que você fala não tá ruim, não. A gente escuta uma vez só. Só não dá para quando alguém estiver falando, aí você fecha o seu áudio, senão a gente escuta o nosso próprio áudio. Mas quando você estiver falando, é só todo mundo manter o áudio fechado. Ô, Billy, se quiser usar o meu computador, eu te levo lá. Tá bom. Se der ruim aqui, a gente troca. O da Rosana tá muito melhor que o seu. Diminuir a saída aqui para ver se melhora. Vamos lá. Então, dando início aqui a nosso estudo, né, colaborativo, a proposta é a gente
para a gente estudar a parábola dos dois filhos. Parábola dos dois filhos. Então, essa parábola, né, que é diferente, né, da parábola dos dois irmãos, e é diferente da parábola que é a parábola do filho pródigo, que também é chamado parábola dos dois irmãos. Então, tem essa diferença aí, às vezes a gente confunde, né? A parábola dos dois filhos com a parábola do filho pródigo, ou também chamada dois irmãos. E essa parábola, ela tá em Mateus. Uai, acho que o Billy caiu. É engraçado. O Billy caiu? Peraí, eu vou levar meu computador para ele. Tá joia. Não sei o que está vendo. É que eu estou terminando uma sopa aqui. Tá quase pronto. Faz nome, nós. Olha só, rapaz. Ai, Roberta até com um sorriso lá. O Pedrão, então, nem se fala. Lambeu até os beijos. Ai, pega aqui, amor. Ó, gente, um estudo diferente hoje, né? A gente vai ter estudo e sopa. Ó. É a segunda vez. É a segunda vez que ela fala dessa sopa dela. Então, a gente vai marcar aí, a hora que voltar tudo à normalidade, a gente vai marcar aí um sopão na casa. Em breve, Falou, em breve. Se Deus quiser, em breve. Dá para ficar no teu celular? Dá. Vê aí. Ficar com o teu celular e você... Meu computador, porque no meu celular eu não tenho Google Meet, ele tá muito cheio, não consigo baixar. Deixa eu ver aqui. Cadê? É só entrar aí, aqui. Beleza. Vamos ver se funciona aí. Uhum. Ok. Bom, deixa eu arrumar aqui. Eu já te trago botar as coisas no lugar. Tá funcionando até agora. Saí de uma reunião, só que eu faço mais no Zoom e no Teams, né? E às vezes aqui no Meeting. Mas é mais no Zoom e no Teams. Então vamos lá. Então qual é a proposta, né? A proposta é a gente fazer esse estudo aí conjunto e vamos começar, né, como não poderia deixar de ser, pela leitura da parábola, que é até bem curtinha, e como a gente já está acostumado, né, pode interromper a qualquer momento, fazer seus comentários, que acho que assim o estudo rende mais. Vamos lá. Parábola dos dois filhos. Estou lendo aqui no Caibar Schutel, Parábola e Ensinos de Jesus, né, que é aí uma referência já de boa data aí. Né? Também recomendo a leitura do Caligares e uma que não é espírita, mas é de tradição católica. É um pesquisador muito, muito aprofundado, que é o Roden. Então, lá a gente tem ele tem mais uma pegada, vamos dizer assim, transcendental, aprofundando no entendimento da transcendência das parábolas, né? Então, a parábola dos dois filhos diz assim: um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí, esse filho respondeu: irei, senhor. Mas não foi. E chegando o segundo filho, disse-lhe o mesmo: vá trabalhar na minha vinha, senhor. E aí, esse filho, porém, respondeu: não quero. Mais tarde, entretanto, tocado de arrependimento, esse filho foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí, os discípulos que estavam ali responderam: o segundo.
E então declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos Deus. Então, vai entender, né? Vai entender essa lógica diferente aí que a gente tem. Na verdade é que a gente está acostumado com a lógica do mundo, né? Como a gente vê em várias parábolas, a gente está acostumado com a lógica do mundo e não com a lógica de Deus. E Jesus mesmo fala, né, que, né, para os homens a lógica de Deus parece loucura, entendeu? Mas para os anjos a lógica dos homens é que é a verdadeira loucura. Então a gente está sempre confuso com essa ilusão onde a gente vive, né? Então, normalmente aqui na Terra a gente ia pensar o quê? Bem chamei o primeiro, ele não veio. Mas se depois ele arrependesse e viesse, tudo bem, né? Mas aí o primeiro que a gente chama, o segundo que a gente chama, fala, não vou não. Aí depois vem e vai, deixa eu trabalhar, me arrependi. A gente, tá. A gente vai fazer o quê? A gente já não vai olhar com os mesmos olhos, né? Então, falta-nos o olhar misericordioso. Que ele fala aqui do segundo, a lição está no segundo, né? Mas a lição está no segundo aplicada para aqueles que são os primeiros filhos, que somos nós, né? Então, a lição do segundo vem das pessoas que em algum momento, de maneira racional, consciente, decidem pelo caminho que vão seguir e, escolhendo o caminho do Senhor, são sempre bem-vindos, né? E é para isso que Jesus trabalha. Só que essa lição é voltada para quem? Para aqueles, né? Para aqueles de nós que normalmente, né, falamos, né? Jesus está ali falando com quem? Está falando com os discípulos, está falando com os seguidores. Então ele não vai dar lição para quem não precisa. Então ele está ali falando para aqueles que se enquadram mais como o primeiro filho, que diz que vai na vinha do Senhor, diz que vai seguir o Senhor, diz que vai se transformar, porém não vai. Não se transformam, não vão obrar na vinha do Senhor, não vão contribuir com aquilo que trazem, né? Então tem esse entendimento inicial que a gente tira da parábola, mas tem mais coisas aí por trás. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Billy, assim, o que me chamou a atenção na parábola, assim, é porque o convite, né, é feito com muita simplicidade, né? Quando é feito, né? Vem trabalhar comigo na vinha, né? Sem exigências, né? Sem obrigações, né? Não que eles viessem obrigados, né? Então isso, né, chamou a atenção. E a questão também justamente de não ter, né, no caso, o Senhor ter chamado o pai, né, ter chamado os filhos, mas não ter falado nada em troca. Não, se você vir, eu te dou isso. Se você, né? E nem nenhum castigo com relação, você não veio, então você vai ser castigado. Então, assim, como você também falou, a parábola é muito simples, né? Então, o pai vai, né, chama os filhos, né? Como diz aqui, né? Estou até com ela aberta aqui, cadê? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Quer dizer, então ele respondeu, não quero. Quer dizer, então, tudo muito simples. Aí o que me chamou justamente a atenção é essa questão. O convite é feito e por livre espontânea vontade, teve aquele que falou que ia e não foi, e aquele que falou que foi. Então, isso me chamou a atenção, essa questão mesmo, né, desse convite e de não ter nenhuma recompensa, nenhuma obrigação por parte do pai. Que a gente fica imaginando, assim, a gente se colocando no lugar. É claro que a parábola é uma figura alegórica, né? Mas a gente colocando assim, caramba, mas por que então não impôs? Não, você vai sim trabalhar na vinha, né? Claro, aí, né, a gente não vai estar aqui entrando no raciocínio de Jesus. Mas eu fiquei pensando com relação a isso. Não teve a obrigação em si.
de falar que tem que vir. Fez o convite. Então, ouça quem justamente quiser vir, bem. Se não quiser, não vem. Isso me chamou a atenção. Então, é bem interessante você estar falando, né? Começando assim de trás, né? Deus nos deu livre-arbítrio, né? Então, que autoridade a gente tem para tirar esse livre-arbítrio dos outros? Não tem nenhuma. Nenhuma. Porque quem deu esse livre-arbítrio foi o Deus maior, né? Então, liberdade, Diego, de escolha, né? Liberdade de decidir o que vai fazer na vida. Liberdade de decisão. Aí, mas aí, como alguém tem que dar alguma ordem, né? Deus criou pai e mãe, né? Para gente dar aquelas obrigações iniciais para os nossos filhos, para que eles possam se encaminhar, né? E o que eu queria puxar disso aí é a diferença entre obrigação e dever. Como você falou no início, é muito simples a fala de Jesus, né, do Senhor, convidando os filhos para trabalhar na vinha. É muito simples. E, por outro lado, é uma questão de decisão nossa ir ou não. Se fosse obrigado aí, usando essa palavra, obrigado aí, eu não estaria fazendo uso do meu livre-arbítrio, da minha decisão. Eu não estaria ali conscientemente, né, optando por aquele caminho, porque eu cheguei a essa conclusão, né, com a minha fé, com o meu raciocínio, com os dois unidos, né, sentindo o caminho que eu tenho que seguir e empreendendo essa jornada, né, ou seja, indo para a vinha. Essa é a diferença daqueles que agem pelo dever, né? Por quê? Porque a consciência, que é Deus dentro de nós, que conhece a lei, ela percebe os caminhos que a gente tem que seguir. E percebendo esses caminhos, ela se conscientiza, né? E escolhe o caminho correto a seguir, o caminho do bem, o caminho que vai levar a felicidade não só sua, como de todos os outros seres, né, e toda a harmonia dos universos que existem aí. Já a obrigação é uma necessidade, né, para nós ainda, naquelas questões em que a gente ainda não está acostumado, né, não é espontânea a decisão, a gente ainda força, né, eu vou, não querendo ir, mas eu falo, eu vou, né? Tem aquela obrigação autoimposta, né, que eu me obriguei, né, é uma forma de disciplina, e a obrigação, né, imposta a nós, né, de fora, né, que é a heteronomia. Tem a autonomia, que eu me dirijo, e tem a heteronomia, que são as leis, né, a nomos, né, a anomia que vem de fora e que me impõe certa ação. E aí, lembrando do Emmanuel, o que ele fala, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade. E é justamente essa disciplina é o quê? É uma obrigação, seja ela de outros e sobre mim, ou de mim mesmo sobre as minhas ações, que vão me levando no caminhar a perceber, né, não só me acostumar, não é a disciplina antecede a espontaneidade, não só por me acostumar a fazer do jeito certo, não. É por experimentar essa simplicidade, esse caminho certo, experimentar a lei, que eu começo a receber as consequências disso, e essas consequências vão transformando o meu espírito, seja na razão, seja espiritualmente falando e na emoção, e perceber que realmente aquele caminho faz todo sentido. E aí eu não preciso mais me obrigar àquilo. Eu não preciso mais ser obrigado àquilo. E mesmo às vezes que tiver grande dificuldade em seguir aquele caminho,
né, e dificuldades externas, nesse caso, eu vou fazer um esforço muito grande para perseverar naquele caminho, porque já é espontâneo em mim aquela virtude, é a virtude sublimada. Né? Eu não me acostumei em fazer a coisa certa. Né? A coisa certa brota de mim e eu tomo a decisão segundo ela. Né? E vindo da onde? Da consciência que percebe a lei que é Deus. Né? Deus é a lei. Ele pode até ser mais coisas, mas que a gente sabe que a lei e eu são uma identidade, né? Onde a gente consegue alcançar. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer? Nossa, não vira palestra, né? Regina, então, acho que a Regina quer falar, mas o microfone está fechado. Não, Regina? O que eu estou falando é que hoje está todo mundo quietinho demais. Ai, tá deixando o Billy aí sozinho, não dá, né? A gente tem que falar alguma coisa. Mas deixa eu comentar uma coisinha, então, já que eu abri meu microfone. A gente está falando, você falou assim, a gente acaba na disciplina tomando essas atitudes aí, bem melhor pela disciplina do que nunca tomar uma decisão, né? A gente começa assim, se disciplinando, até que isso vira uma coisa natural em nós mesmos, né? Eu acho que é por isso que não precisou do puxão de orelha desse pai aí. Porque ele sabe que no fundo, quando a dor aperta a gente vai tomar uma decisão que já era para ter tomado. Então ele dá essa oportunidade, logicamente, do livre-arbítrio, mas nem bem o livre-arbítrio. A dor te impulsiona a fazer aquilo ali, né? Então a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba chegando lá nesse determinado lugar por causa desses sofrimentos que a gente acaba passando. Né? Exatamente, né? Jesus, Deus, né? Se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa, né? Ele é eterno, né? Então, você quer primeiro bater cabeça aí 3 vidas, né? Não tem problema. Ó, melhor aqui, vai doer menos, mas se quiser ir por lá, tua opção. Né? Numa hora você vai vir, como é que é? Rua sem saída, né? E vai ter que voltar. Quanto mais tu for, mais vai ter que voltar. Quanto mais descer, mais vai ter que subir. Entendeu? Quanto mais lesar aos outros, quanto mais, né, mais reparações a gente acumula para nós nesse caminho de retorno. Então, agora não tem como escapar. Né? As próprias consequências vão nos moldar no caminho correto. É que é um elástico, eu vejo assim como uma trajetória de elástico. Eu posso até ir forçando, né? Quanto mais eu saio do caminho, mais a natureza, mais a lei divina me força a voltar para o caminho. Eu vou puxando, chega uma hora que eu não aguento. Eu volto para o caminho, né? E volto daquele jeito, né? Volta arrebentando, vai para um lado, vai para o outro. É aquele período de instabilidades e perturbações para a gente voltar para o trilho. Né? E é isso, né? A gente tem que estar no caminho reto. E é interessante que aí fala, mas e onde fica o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio é o caminho que você escolhe. É o caminho que você escolhe. O objetivo, não tem jeito, você pode, vou para o Rio de Janeiro, eu pego a rua, eu pego a Dutra aqui, pé na estrada na direção de São Paulo. Resende, vou embora. Você pode. Uma hora você vai descobrir que está no caminho errado e vai voltar para o Rio. Então, e a mesma coisa, usando o exemplo do elástico, né, o objetivo é o mesmo. Então, quando eu escolho outros caminhos, né, se eu sair daqui e fui para Pinheiral, por exemplo, e escolhi ir pela Dutra, é um caminho. Se eu escolher ir por dentro, é outro caminho. Mas eu estou indo na direção. Se por acaso eu errei o caminho, saí, parei em outro lugar, na hora que eu me conscientizo, ou seja, eu não quis ir para a vinha, mas agora eu quero ir para a vinha, eu traço uma nova rota na direção da vinha.
né? Ou seja, voltei para a direção do Senhor, estou no caminho correto. Né? Não é mais aquele caminho que eu estava, é um outro caminho que eu estou percorrendo. Então, o que interessa para Deus, para esse Senhor, é que nós estejamos no caminho para a vinha. Né? E de preferência o menor que houver, né? O menor que houver. Ele não quer dizer para a gente, né, como fazer. Ele quer que a gente tome a decisão consciente de para onde seguir. Né? E aí? Eu vi ele. Oi. Você ia falar, Robson? Pode falar, Robson. Eu sempre entro junto contigo, né? Mas hoje eu vou deixar você primeiro, amigo. Combinado. Valeu, obrigado. Daqui a pouco eu termino, rapidinho. Lembrando assim sobre você falar, né? Vendo você falar sobre o livre-arbítrio, por diversas vezes eu já me peguei pensando exatamente nisso, né? Poxa, será que a gente não abriria a mão do livre-arbítrio para sofrer menos? Quantas vezes eu mesmo já me peguei pensando, poxa, mas eu queria abrir mão dessa liberdade e ser conduzido para eu não cair nos buracos, para eu não me desviar do caminho, né? Poxa, eu queria, às vezes, né, não ter tanta liberdade assim, né? Poder ser levado pelos irmãos de luz, pela espiritualidade, por quem quer que fosse, né? Para que, sei lá, se fosse possível ter, né, um pouquinho menos de liberdade, de trocar, né, essa liberdade por não precisar passar por sofrimentos, né, determinados sofrimentos. Eu acho que a maioria das pessoas talvez escolheria assim, né? Então eu abro mão da liberdade, eu não quero tomar meus próprios caminhos. Me guia, então, alguém me guia, mas me impede de cair nas armadilhas, nos buracos, no sofrimento. Só que mérito que a gente ia ter depois, na hora que chegasse lá no final, né? A gente ia olhar para trás e, poxa, tá, cheguei, mas e aí? Não fui eu mesmo que cheguei sozinho. Não fui eu que cresci, não fui eu que galguei, que percorri o caminho, que ultrapassei os obstáculos, as barreiras, né, que superei, né, tudo isso. Eu fui conduzido. Acho que é meio complicado, né? É uma coisa que a gente às vezes coloca numa balança. Mas será que esse benefício de chegar até o final vai valer a pena todo o sofrimento que foi, todos os tropeços que foram dados, né, pelos caminhos errados que a gente pegou lá atrás? Tomara que valha, né? Tomara que valha a pena e que a gente perceba que, poxa, foi bom ter tido a liberdade, foi bom ter tomado caminhos adversos aí, mas no final ter chegado, né? Billy, seu áudio está fechado, Billy. Olha, eu acho que vale a pena. Eu acho, assim, cara, assim, pensando cá com meus botões, né? Porque quem veio falar para mim que vale a pena foi Jesus. Então, para ele, e detalhe, pagou um preço caro para vir falar isso para gente, né? Pagou um preço caro, que é para deixar bem claro mesmo. E, né, eu fico pensando nessa questão, né? E a gente pensa, poxa, o que seria não decidir, né? Não ter o livre-arbítrio? O que seria não ter o livre-arbítrio? Não ter o livre-arbítrio, que é fruto da razão, né, como explica lá Joana e outros, né, espíritos, ele significa que a gente é levado pelos instintos, que são um guia muito importante, né? E falha menos que a razão, segundo o Livro dos Espíritos, como está lá escrito. E aí nós seríamos felizes na ignorância e na falta de livre-arbítrio. E isso ocorreu antes da gente comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento. Né? Por isso todos nós estamos aqui, se a gente lembrar da alegoria lá do paraíso, do Éden, né? E da árvore do fruto do conhecimento. Então a gente escolheu comer dessa árvore em algum momento da nossa trajetória espiritual. E isso, se a gente voltar, né, por exemplo, a gente vê esses documentários, né,
da vida animal, né? Tudo bonitinho, tudo fluindo, tudo harmônico. Então você olha lá, vê o pinguim lá feliz, correndo, tal. E aí, pinguim come, pinguim come, bota ovo, pinguim choca ovo, pinguim cresce, procria, come, bota ovo, cresce, procria, e fica naquilo ali, né? Tá feliz. O pinguim tá lá chorando, tá lá. Tá? Aí vê o leão lá na savana, né? Aquele leão feliz, tá nem aí, né? Tá tranquilão. Tá feliz, tá lá, tá. Não sei o que ele tá. Se é feliz, se não é infeliz. Assim, talvez seja outro grau de comparação. E, como a gente falou, né? É um nível de felicidade, já que eles estão na lei, né, seguindo os instintos, eles devem estar num nível de felicidade. Mas é aquilo. A gente tem, na própria natureza, grandes estímulos. E a gente vai evoluindo. Por algum motivo, a gente vai evoluindo. Que não é só mutação, porque não é só... Essa mutação é estimulada tanto de fora quanto por nós mesmos, enquanto espíritos. Né? Nós mesmos, como espíritos evoluindo, nós estimulamos mutações em nossos perispíritos e, obviamente, né, por conseguinte, nos nossos corpos, quanto as equipes espirituais trabalham nessas mutações, né, o que não deixa de ser opção do próprio espírito. Não é meu, mas é um outro, não sou eu, mas é um outro espírito. Por quê? Por algum motivo, algumas coisas nos motivam a essa evolução. E esse motivo é a atração que Deus, né, de maneira direta e indireta, exerce em nós. Exerce em todos os seres mesmo da criação. E tornando mais tangível isso, né, muitos espíritos falam, olha só, olha para cima. Olha para a natureza, olha para nuvens, só isso, imagina quantos milhões de anos a gente olha para as estrelas, para quantos milhões de anos a gente olha para as nuvens, e a gente vê algo ali, algo inteligente, a gente vê algo belo, a gente vê algo misterioso que nos atrai, e isso faz com que eu queira entender, eu queira participar, eu queira estar lá naquele local, né? Seja numa montanha alta que tem uma neve diferente, seja numa região que tem um mar bonito, seja nas nuvens com o sonho de querer voar, seja chegar em outros planetas, em outras estrelas. Então isso puxa a gente e faz com que a gente queira, né, pagar o pedágio, né, de evoluir, que é o quê? Que é experimentar, sofrer, acertar e errar. E aí, muitas vezes eu penso que eu gosto muito de estudar aqui com os meus garotos, né? Astronomias, né? O céu, essas coisas, e falo assim, olha só, você olha para o sistema solar, olha para a galáxia, olha para essas coisas todas, tudo em movimento, harmônico, perfeito. Qual a diferença de você olhar para um sistema solar girando, você olhar para uma galáxia girando, e você olhar para a natureza nos seus ciclos, né, de crescimento, nascimento, né, procriação, etc. Né? As estrelas nascendo, né, as estrelas morrendo. Esses seres, eles estão todos vivos. Né? E algum espírito coordena a comunidade de espíritos que faz com que isso aconteça. Agora, imagina a gente ter a possibilidade, né, como Jesus tem, por exemplo, de coordenar esse planeta. Né, de cuidar de humanidades que vão crescendo aqui. É que nem a gente, se a gente, quando está no nosso serviço, a gente quer dirigir um outro departamento lá, imagina dirigir a Terra, dirigir um sistema solar. E lembrando que a gente já tem em nosso corpo 60, 70, uns mais, né, como eu, assim, 100 trilhões de células, que são pequenos perispíritos que compõem o nosso perispírito e que a gente, enquanto espírito
né, aqui encarnado, conscientes, a gente coordena todos eles e colabora para a evolução deles no nosso próprio corpo. Né? Então, eu quero fazer parte disso. Eu quero crescer nisso aí. Eu quero, como é que eu falo aqui com as crianças, eu quero girar uma galáxia. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu quero girar uma galáxia. Como é que é isso? Eu quero, né? Se a gente sabe que imagina, a gente ter a capacidade de ir nesses lugares, de conhecer, de saber o que acontece nas profundezas da Terra, do oceano, de outros planetas, de como é que funciona a evolução das pessoas, né? Transitar e ajudar a cultivar os espíritos na ação do bem, que é o que fazem esses espíritos, né? Então, aí a gente lembra daquela passagem que está no capítulo 20, lá do Evangelho, que também fala de trabalhar na vinha, né? Que é onde tem a parábola lá dos trabalhadores da última hora, no capítulo 20, que lembra bastante essa parábola também, é um convite para ir para a vinha. E lá no final tem obreiros do Senhor, no item 5. Né? E nesse item 5, nessa passagem obreiros do Senhor, ele fala justamente disso, que nesse momento, né, fala de algumas coisas, e no final ele fala que Deus está fazendo o quê? A seleção daqueles que vão, né, exercer as tarefas difíceis no segundo tempo, né, e na próxima etapa do jogo, na próxima rodada. Então a gente está aqui nessa rodada, nessa geração, daqui a pouco a gente desencarna, vem para a próxima, com o quê? Com mais decisão difícil para tomar. E aí quem erra mais? O cara que tem lá a tarefa simples, né, importante, mais simples de, olha, você varre aquela sala, varre essa sala, varre aquela outra sala. Ou a tarefa de quem tem que gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, tem que tomar várias decisões com incerteza, com dúvida, com falta, com conflito. Quem vai errar mais? O chefe. Vai errar mais. Porém, né, vai aprender mais também. Os desafios são bem maiores. Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que... O seu microfone, Billy. Foi? E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Billy. Oi. Essa parábola ela mostra também para a gente, se ela abre isso aos nossos olhos, de que as oportunidades elas sempre são nos apresentadas, né? Porque se você tomar como figura de pai, o pai quer sempre o melhor para o filho. Então o pai está sempre chamando, está sempre orientando, está sempre ensinando, sempre disposto, né, a preparar e a mostrar para o filho para que o filho cresça. Então, essa parábola é interessante porque é o seguinte, não só pela parábola, por tudo que a gente tem, né, recebido de conhecimento e pelo que a gente tem visto aí das histórias, das próprias obras básicas e algumas obras complementares de pessoas, né, de seres que têm oportunidades diversas, tal, ou em outro orbe, ou nesse orbe, proveniente de outros, enfim, não importa, né? A verdade é que sempre terá um chamado. Esse elástico que você citou, ele sempre vai estar puxando, ele sempre vai estar esticando, né? vai estar a esticar para aqueles que, né, que porventura tomam um caminho que não condiz com um propósito, né, para ele, um propósito para cada um de nós. Que é uma fala que eu sempre tomo por mim, né? Sempre levo na minha vida, que nós estamos encarnados no meio mais propício ao nosso crescimento espiritual. Então, o que acontece? Toda vez que você está fora, ou as oportunidades que lhe apresenta então, as oportunidades que se lhe apresentam
num tão ambiente em que você convive, que você vive, ele acaba te trazendo, ele acaba te, eu não diria, criando as oportunidades, na verdade, né? Para que você promova o seu crescimento. Agora, como diz aqui, até no Livro dos Espíritos, eu estava lendo aqui, na questão até, que ele responde aqui na questão, se eu não me engano, da 845, que ele fala o seguinte, que a vontade, né, o querer, aliás, o querer é poder, né? Então, o Kardec está questionando a questão do livre-arbítrio e questiona a vontade que o espírito tem né, que nós temos de afastar daquilo que é o melhor para nós, né? Então, a espiritualidade acaba explicando que é o seguinte, ó, não há uma vontade tão irresistível que você possa abandonar para seguir o caminho reto, o caminho correto daquilo que vai lhe fazer crescer. Eles terminam essa frase dizendo que o querer também é poder, né? Para todos nós. Seu microfone está desligado, irmão. Sim, eu acho que essa fala aí que esse entendimento que você trouxe é muito importante, né, da vontade, né, do querer. Né? E isso vem na minha cabeça desde pequenininho, né? Me vem na cabeça aquele super gênios ativar, lembra? Me vem na cabeça, né? O super gênios ativar porque é o seguinte, Jesus estende a mão. Jesus estende a mão. Agora, para me tirar do poço. Agora, se eu não estender a minha, eu vou ficar no poço. Né? Então, e a vontade vem por isso. É Jesus que te salva, mas tem a tua parte. Né? E tem aí aquela conhecida parábola popular, né? Do cara na enchente, né? Todo mundo conhece aqui, já ouviu várias vezes. Pedrão citou aí na semana retrasada isso. Não é? Exatamente. A parábola lá. Você tem que fazer a sua parte. Entra no helicóptero, cara. Entra no helicóptero. Porque Jesus está o anelzinho dele lá, ó, super gênio ativar. Se a gente não encostar, não tem. A coisa não vai para frente, né? Então, a vontade é fundamental. E de onde a gente tira a força? Né? Justamente da seiva que vem, da videira que passa pelo ramo que chega na gente. Né? Então, às vezes, eu não vou porque eu estou sem força. Está sem força porque não foi. É ao contrário, é aquela questão da lógica divina. Se a gente fica na nossa lógica, não dá certo. Vai na direção, aceita o ensinamento, que a força vem. Vem de quem? Vem de quem tem, que é de Jesus. A gente não existe graveto sozinho, sem árvore. A gente tem que entender isso, que a gente está conectado na videira. E se a gente desconectar, a gente seca. Então tem que conectar. A vantagem é que a gente pode se enxertar a hora que a gente quiser. Vai lá e se auto-enxerte-se a si mesmo, né? Bem redundante, que é para voltar a seiva a fluir. Isso é acionar a vontade, acionar uma importância fundamental, né? Aqui Bem redundante e bem pleonástico. Auto-enxerte-se a si mesmo. Né? Redundante e pleonástica. Pleonástico, tudo ao mesmo tempo agora. Então, aqui no Caibar Schutel, apesar da lição ser curta, né, tem mais coisas que ele traz aqui para gente. Eu estou começando a precisar de óculos, né? Ó, vou arranjar um para mim. Ele diz assim, né, que ensina essa parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes.
ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras. Que o primeiro crê, mas não obra. E o segundo não crê, reflete, passa a crer, e porque crê, né, verdadeiramente, ele vai para as obras, e aí reforça a sua fé. Né? Então, é aquela crença raciocinada. Né? Tem uma passagem, né, de Buda, né, falando para Ananda, e pergunta assim, e ele fala assim, Ananda, não creia no que eu digo somente porque foi o Buda que o disse. Entendeu? Traduzindo, isso é fé raciocinada. Jesus, né, Kardec traz isso aí, né, que, olha só, é crer entendendo, e entendendo para crer. Né? A fé raciocinada, ela não é outra coisa, ela é fé, de verdade, só que é robusta. Né? Porque tem gente que a fé raciocinada é raciocinar, e fé sem raciocinar é fé. Não. Não entendeu. Não entendeu. Aprofunda na reflexão sobre isso, você vai entender que a fé é fundamental. Né? E mesmo ela raciocinada continua sendo uma fé, algo que transcende. Por quê? Porque a própria razão tem seus limites. Né? A gente sabe disso porque está no Livro dos Espíritos, a gente sabe disso porque a própria ciência, já por pelo menos 3 teoremas, já chegou à conclusão de que ela é limitada. Né? Teorema da incompletude, princípio da incerteza de Heisenberg, né? E outros, já chegou à conclusão que não dá, a ciência tem limite. Então a fé é necessária. Pelo menos essa ciência que nós temos agora, né, baseada em observação, é limitada. Mas há outras fontes de conhecimento. E aí ele diz que ele precisa que essa crença seja expressa em obras. E ele dá um tapa de pelica, não, né? Um tapa mesmo aqui de cajado, no final, quando diz que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. E aí? Né? Lembrando que é uma parábola, né? É uma parábola, e lembrando que o Espiritismo, né, que tem seus princípios que são bem alinhados com o princípio do protestantismo, né, lá Lutero, de que a interpretação nos cabe individualmente, e não um sacerdote vai vir aqui e vai interpretar o que a gente está lendo, um palestrante ou quem quer que seja. Cabe-nos aqui a conexão com Deus diretamente, eu com Deus, cada um com Deus, e não através de um sacramento, de uma religião, de uma igreja. E com base nisso, quando a gente lê as Escrituras, também a gente tem que entender que Jesus trouxe aquela parábola para marcar claramente uma situação que acontece, que é comum, que é a hipocrisia de muitos sacerdotes, de muitos, do doutor da lei, do fariseu, tá lá, né, com aquela empáfia toda, com aquela fala toda, mas que na hora do chamado para vinha não atende. Na hora de amar o próximo, não atende. Na hora de perdoar, não perdoa. Na hora de se abster, de ser misericordioso, não criticar, critica, julga. Né? E por isso ele coloca, as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Agora, será que são todos? Todas as meretrizes e todos os publicanos vão entrar primeiro no reino dos céus só porque são meretrizes e publicanos?
todos os discípulos, né, todos aqueles que seguiram no primeiro chamado, né, do Senhor para ir trabalhar na vinha, todos eles vão abdicar e não irão para trabalhar na vinha no primeiro chamado? Não, não é isso. E por que eu estou reforçando isso? Porque, às vezes, essa passagem é utilizada para justificar o seguinte: olha só, eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que ir para o extremo, né, de realmente de fazer todas as estripulias, né, seja estripulias do dinheiro, da luxúria, da exploração, para que aí sim eu caia em mim e siga o caminho correto. Não. Não é assim. O que acontece é que a maioria de nós há esse caminho. É chamado a primeira vez, né, como o Robson falou, né? Tem sempre um chamado, tem sempre oportunidade que a gente despreza. E acaba como o filho pródigo. E aí toma na cabeça, vai comer com os porcos e acaba voltando para o Senhor. Mas não é mandatório. Se a gente quiser, se a gente tiver a vontade, a força e realmente se dedicar, a gente pode seguir um caminho mais curto. Pode seguir um caminho mais curto. Eu, particularmente, pessoalmente, eu interpreto, né, algumas passagens do Evangelho, inclusive a passagem que fala lá de há muitas, no capítulo lá de há muitas moradas na casa do Pai, que você fica fazendo a interpretação e desenhando ali a lógica, como é que aquilo acontece, quais os caminhos possíveis. E me parece que existe um caminho daqueles que não passam pelos mundos de regeneração, que não passam pelos mundos de prova e expiação. Puxa, será que existe esse caminho, né? Mas então qual é o caminho que eles seguem? Aquele caminho do mundo, né, primitivo, do primitivo, né? Mas que primitivo seria esse? É aquele primitivo realmente do leão, o primitivo que a gente vê aqui dos homens, né, extremamente bárbaros, matando um ao outro, ou seria um caminho dos primitivos mais como na selva, ou seja, até acontece coisas ruins, né, mas acontece dentro de uma lei, dentro de um caminho natural, sem abusos. As feras lá, não caça e deixa lá, né, a caça morta só pelo prazer de caçar. Não é comum isso na natureza. Mas tem pessoas, tem seres humanos que caçam só por caçar, que não é para comer, não é para se alimentar. Tem seres humanos que matam as outras pessoas por simples loucura, prazer, essas coisas, e fazem mal. Então, existem mundos primitivos e mundos primitivos, né? Mundos difíceis, porque são primitivos, né? Pela própria natureza, que impõe uma certa um ciclo, né? E mundos primitivos por ruindade, né? Por exagero, né? no exercício do que se pode, do que está ao seu alcance. Então, e existe outro caminho, o caminho de você sair desse mundo primitivo e ir para mundos de provas. Mas não necessariamente expiações, ou não as expiações nos graus que a gente experimenta na Terra. E dali daqueles mundos de primitivos, ou seja, do mundo primitivo, ele não seguiria para o meu mundo de provas e expiações, mas para um mundo de provas. Né? Só que, para a gente que está aqui, né, seguir esse caminho, né, do aprendizado pelo amor que existe é uma exceção. Mas eu, particularmente, aí cada um vai lá e faz o aprofundamento da leitura, eu particularmente acredito que existem caminhos, que infelizmente eu não escolhi. Porque se eu estou aqui é porque eu não escolhi esse caminho. Eu escolhi, né, o caminho de aprender na dor pelas opções que eu fiz. Mas quem quiser dar uma aprofundada melhor nisso, está lá no Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Paciência dos Espíritos Superiores, nos mundos de expiações. São os itens do mundo de expiações
E particularmente os itens 16 e 17 do capítulo 3, Mundos Regenerados. A gente, a partir da leitura desses itens, dos anteriores e principalmente do 16 e 17, a gente consegue entender o fluxo que os espíritos estão sugerindo para a gente aqui, que a gente atravessa na evolução. Na evolução e a evolução dos planetas. Então, depois dá uma olhada lá para confirmar aí, ou retificar, né? E aí tem esse caminho. Então, não é que aqui na Terra a lição é para a gente, então o que normalmente ocorre é o seguinte, que os publicanos e meretrizes antecedem aqueles, né, que são os místicos, né? Se a gente usar as palavras aqui de Roden, né, existe o profano e os místicos, e existem o homem no mundo. Profano fora do templo. É aquele que está, o mundano, vamos dizer assim. É o mundano. O místico é aquele que se protege, né, na religião, se protege no templo, se protege nos rituais, etc., com medo de se expor ao mundo. E tem o homem no mundo, o homem espiritual, aquele que vai para o mundo carregando o templo dentro de si. Né? Carregando o templo dentro de si. Então, normalmente, a maioria de nós aqui nesse mundo está o quê? Está nessa linha, né, de que está se escondendo no templo, está se escondendo na religião, está se escondendo em alguma espiritualidade ou em alguma filosofia, com medo de enfrentar o mundo e as pessoas, né, estar em contato com o sofrimento, com a dor, vendo as suas próprias dificuldades e evoluindo, levando a sua força, a sua conexão com Deus, né, com a vinha, com a seiva, interiormente, e não dependendo dos templos. Não que os templos não sejam importantes, inclusive para os homens que estão no mundo, mas despertar também o templo interior, porque o templo exterior é o local onde a gente faz a comunhão com o próximo, né? A gente vive a vida em comunidade, né? E é na relação que mora Deus, mas é na relação com o próximo e na relação comigo também, né? É nessa linha que a maioria dos que estão aqui na Terra estão nessa vida mística, né? Disseram, né, que lá no templo disseram para o Senhor, não, Senhor, eu vou trabalhar na vinha, mas não foram. E aqueles que estão lá fora acabam entrando primeiro no reino. Então são algumas coisas aqui que o Caibar Schutel traz para a gente. Alguém quer falar alguma coisa aí para não... A palestra está se estendendo. Larga aqui o fala. Me ouvem bem? Sim. Beleza. Eu tô me coçando aqui desde a hora que o Roberto falou a questão do livre-arbítrio, e tem até uma pegadinha nisso aí, né, Roberto? Porque se você pudesse escolher entre perder e ter o livre-arbítrio, você está usando ele. Senão você não tinha nem como escolher. E é uma coisa perigosa a gente ter esses pensamentos, porque no reino animal, onde o livre-arbítrio não atua da maneira como a gente imagina, quem atua majoritariamente é a força. E ela ainda domina o nosso mundo, né? Você vê que os fortes agem na sexualidade da mesma forma que os animais. E a gente já passou disso há muito tempo. Isso só para dar um exemplo, né? Sem falar da força econômica, sem falar da força, dos diversos tipos de força que existem na nossa sociedade e que servem para isso. Né? A gente ainda atua desse jeito. O Billy estava falando dessa questão das transições de mundo, e é um questionamento que eu tenho me feito, Billy. Se hoje, na data de hoje, houvesse um espírito encarnado tal qual o Kardec, e as perguntas fossem feitas de uma maneira diferente, com os conhecimentos que a gente tem hoje, se essas categorias, né, de mundo elas seriam definidas como elas eram antigamente. Eu sei que antigamente os espíritos tinham dito para ele que era reino animal, vegetal e mineral, e hoje a gente já tem 5, né? Já não são só esses 3. Então eu acho que a gente não pode ficar muito preso
nessa questão de transições e que passa de um para o outro imediatamente, porque na natureza não existem esses saltos, né? As coisas, elas transitam muito devagar. A gente encontra muito ainda de primitivo, de instinto na gente, e vai encontrar enquanto estiver encarnado no planeta Terra, porque, como bem os espíritos disseram, os instintos são um guia, então a gente não vai perder isso, e a gente vai ter muito de outros tipos de mundo, né? Então a gente fica achando que essas categorias, elas definem os espíritos que estão aqui, é justamente o contrário, são os espíritos que definem essas categorias. Então aqui podem ter espíritos felizes, ditosos, perfeitos, encarnados por aí, e não teria o menor problema. Eles estariam aí, para eles só seria muito chato. Para a gente que de repente está aqui incomodado, ou não estar aqui incomodado, significa bastante. Mas a gente sabe que essas categorias, elas são em termos gerais, né? De repente, espíritos de outros universos não categorizam assim, imaginam as coisas de outra forma, dependendo da matéria do planeta, as coisas funcionam de um modo diferente. Não dá para a gente dizer que é assim, igual para todo mundo, e que aqui a gente vai sair de um exatamente para o outro, né? Que eu não acho que seria uma coisa tão determinante assim. Sobre essa parábola, eu acho que essa parte do Caibar, acho que ela é fundamental para a gente entender, né? A diferença entre querer e não fazer, e não querer e acabar fazendo por arrependimento. E eu acho que Jesus, ele pode até ter generalizado na questão de dizer que os publicanos e os meretrizes entrariam primeiro, mas eu não acho que ele generalizou dessa vez, não. Eu acho que ele conhecia bem aqueles que ele estava falando. Para aqueles ali que ele estava dizendo, ele estava falando, meus filhos, vocês não entram lá. É a história do rico passando para o céu, o buraco de agulha do camelo. Eu acho que ele pode até ter generalizado, mas conhecendo os ricos que ele conhecia, eu acho que não tinha generalização nisso. Eu acho que ele estava sendo bem claro. Ele conhecia intimamente aquelas pessoas ali e estava dizendo para elas, olha, vocês querem muito, mas vocês não fazem. E esse é o grande problema do hipócrita. E a gente tem visto aqui em todas as nossas parábolas com quem que Jesus fala e em quem que Jesus bate. Ele não bate naquele que peca porque está marginalizado, ele não bate no que peca porque ele tem um trabalho que faz ele explorar os outros, ele bate naqueles que dizem uma coisa e fazem outra. O publicano, ele cobra imposto, mas ele não fala que ele é bonzinho para ninguém. Olha, eu sou bonzinho e tudo mais, mas me dá o seu dinheiro agora, porque senão eu te dou um tiro. Nunca funcionou assim. Todo mundo sabia quem eram, eles sabiam quem eram, eles sabiam qual era a dignidade deles e tudo mais. As meretrizes, a mesma coisa. Elas não se exaltavam, coitada de mim, para ninguém. Né? Nenhuma delas andava por aí dizendo que era uma pessoa que ela não era. E os hipócritas agiam dessa forma, né? Os religiosos principalmente. E era ali que ele estava batendo. Então eu acho que ele estava sendo muito honesto, estava sendo direto e franco com aquelas pessoas ali, e é uma coisa que a gente tem que ter aqui na mente. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem consciência dos nossos atos, a gente tem consciência das nossas oportunidades, e a gente tem que decidir todo dia. Se a gente quer e vai fazer, se a gente quer e não vai fazer, ou se a gente não quer, mas sabendo que deveria, a gente vai fazer as coisas. Né? E nesse grupo aqui não dá para eximir ninguém, né? Não dá para dizer assim, não, mas aqui a gente não sabe ainda se é isso ou se não é. Aqui não dá para falar isso. Entre nós aqui, a gente não tem como dizer isso. Porque, a não ser que alguém se manifeste aí e fale assim, não entendi nada. E aí desconecta rapidinho. Senão o bicho pega. Porque a verdade é essa, né? Aqui a gente não tem mais como. Aqui a gente só está decidindo se vai fazer agora ou se vai dizer que vai fazer e não vai, né? Exatamente. A lição, ela veio, né? Jesus estava dando a lição é porque Jesus não vai ficar jogando pérola aos porcos ou gastando tempo. Né? Ô, Billy, posso colocar uma coisa aí? Sim, só complementando aqui uma observação sobre o que o Pedro falou, essa questão, e detalhe, se ele estava falando lá para os discípulos, e era para eles mesmo, né, aquela mensagem, a mensagem chegou para eles, né, e a mensagem agora está chegando para a gente, não é? Ele falou lá para os discípulos para escrever a mensagem, é porque a gente é que precisa ouvir.
né? E a questão da generação é que existem aqueles que atendem pela primeira vez o chamado e realmente vão para a vinha, e conscientemente. Existem aqueles. Só que para esses, essa mensagem não serve para nada, né? Exatamente. Então, a espiritualidade até filtra. Não, essa aí não precisa, não. Não vamos botar esse outdoor lá para ele se tocar. Não vamos mandar ele lá na aula do Ed hoje para ele ouvir, que não vai precisar. Né? Porque esse aí já sabe. Né? Por um caminho ou por outro. Né? Então, não, e é importante a gente saber o seguinte: dizer não é resposta. Né? Porque a gente acha assim, não, olha só, nós somos obrigados a dizer sim para Jesus e seguir a vida que ele pediu. Não somos. A gente pode falar assim, não estou pronto, não quero me desapegar, não é para mim. E lidar com as consequências, se é que elas vão existir, que vai da consciência de cada um. Né? Não existe essa consciência geral que vai pesar para todo mundo. Não creiam que a pessoa que é má hoje vai sofrer igual a gente com os erros que a gente comete. Nem sempre, vai porque ele entende das coisas. E não é resposta. O filho lá disse não. Ó, eu não vou trabalhar. E quando que ele foi? Depois, quando ele pôde. Porque senão fica parecendo assim, olha, se você escolheu não, você vai sofrer pra caramba, você vai pro inferno, e essa época já passou. Né? Eu não lembro agora qual é a parte, mas que Kardec fala que um dos grandes problemas para os trabalhos são os empolgados. É aquele cara que deixa na mão. Ah, não, eu tô aqui, ó, comovido, isso vai ser muito bom para mim. Encontro espírita, a gente vê muito isso. O cara vai no primeiro, sai chorando, se voluntaria, no segundo ele já furou em 3, 4 reuniões e o bicho pegou. Porque a gente é assim, a gente entende a coisa agora, e aí, né, igual a do semeador, o troço até começa a germinar, mas a gente não está pronto. E a gente tem que saber os nossos limites, tem que se conhecer, igual o Sócrates falou. O Sócrates, quando falava para ele que era gênio, ele saiu falando, não sou, aquele cara sabe mais do que eu, aquele sabe mais do que eu. Não queria aquele fardo de espírito bom para ele. Né? Saiu por aí para provar que ele não era tudo que eles achavam, acabou provando o contrário. Mas a gente tem que saber isso, para a gente não se pegar em posições que o fardo ele tem que ser leve. O jugo de Jesus ele tem que ser leve. Né? Se está sendo pesado e tudo mais, a gente tem que se preparar melhor. Isso é estudo, isso é convivência, isso é resolver outras questões. Né? Às vezes a pessoa, não aqui no nosso segmento, a gente sabe que isso não é imposição, mas quantas pessoas aí cristãs não veem o casamento como uma imposição religiosa e sofrem porque não arrumam um casamento, uma família bem estruturada, naquela família molde cristão que a gente vê por aí. Quantas pessoas não sofrem desse jeito e às vezes nem estão encarnados para fazer isso? Então a gente tem que refletir até sobre essas questões, que não é resposta. Né? Olha, não estou pronto, não vou me comprometer com isso agora, não estou preparado, não estou com vontade e tudo mais, para a gente ser mais livre nas nossas escolhas, né? Não fazer essas escolhas porque os outros estão fazendo, né? Porque o Buda está falando, é porque a gente realmente deseja aquilo. E é isso que vai garantir a continuidade, vai garantir que aquilo ali tem algum mérito verdadeiro. Eu não fiz porque todo mundo sabia que eu estava fazendo, eu não fiz porque os outros estavam fazendo e eu queria fazer igual, eu fiz porque eu entendi, quis e mudei. Né? Aí está o mérito verdadeiro, porque se for de qualquer outra forma, é muito bom para quem recebe, mas para quem faz é indiferente. E a gente não pode se iludir do contrário disso. Ah, eu estou fazendo porque as pessoas estão vendo eu fazer, amigo. Não vai te mudar. Né? A essência não mudou, como diz Jesus ali, o pagamento está feito. Não tem nada além daquilo ali. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de saber, é o momento, eu estou pronto, eu quero, eu desejo do fundo disso. E isso é fundamental para a gente entender cada parte de Jesus. Eu sempre fico pensando quando ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo assim, cara, isso é difícil pra caramba. Porque amar a Deus mais que eu amo meus filhos, eu não consigo. Eu não consigo chegar lá na porta do céu do São Pedro e falar assim, ó, cara, você não amou Deus igual você amou seus filhos, não. Eu falo assim, tá certo, vou ter que voltar, mas não me traz filho. Porque não tem jeito para mim, né? E eu não sei como é que é com vocês, mas tem coisas que eu não tô pronto. Se me perguntarem, você ama Deus acima de todas as coisas? Não. Gostaria muito, de verdade, mas eu nem entendo como é que ele é ainda, né? E eu acho que cada um tem essas coisas dentro de si e a gente tem que se livrar dessas imposições de que existe uma consequência danosa, penosa, de muito sofrimento, que isso é muito legal para a gente ter consciência de como as coisas podem chegar quando elas vão muito mal. Mas também não é para a gente ter medo e agir por imposição, por medo, por nada disso. É sempre por escolha, por vontade própria. Billy,
Até aproveitando rapidamente, falando aqui, a questão, Pedro, você falou uma questão bacana aí, mas eu até queria fazer uma colocação também, ó, quando você falou a questão do amar a Deus, amar a meus filhos, como é que eu vou amar a Deus? Mas aí, quando a gente está amando os nossos filhos, o nosso próximo, a gente já está abrangendo a esse amor ao homem. Todas as coisas, meu amigo. Oi? É sobre todas as coisas. É difícil então, pra caramba. É difícil, mas aí a gente, assim, o amar aos filhos, né? Então a gente já está abrangendo, isso é interessante, até porque para a gente tirar essa questão, e eu sei que, claro que não é o seu pensamento de ter um Deus, uma figura humana, não é isso, a gente já estudou sobre isso várias vezes, não é isso, né? Mas o amar a Deus é sobre todas as coisas, é claro, a gente já está abrangendo, né, filho, a natureza, o próximo, a tudo, mas é claro, aí eu acho que é mais uma questão de palavras mesmo, porque senão fica naquela questão mesmo, caramba, como que eu vou... Eu tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho minha mãe, pô, mas Deus, eu sei que Deus, mas como é que eu vou deixar de meu filho, minha esposa, do que a Deus? Mas é bacana, mas a gente aí tem essa abrangência aí, beleza. Mas eu não estou discordando de você, não. Eu acho que a sua colocação foi muito bacana. E com relação a essa consequência aí que a gente estava comentando agora, rapaz, isso aí, aí voltando lá no filho, lá, aquele que falou que ia, aí e depois não foi, aí eu fiquei pensando, caramba, foi que depois não foi, né? E aí, mas esse tempo aí, né, da gente ficar pensando, quando a gente fala de consequência, a gente às vezes traz algo assim meio que, mas consequência como se fosse algo ruim. Mas eu não, você também, eu achei que você foi muito feliz na sua colocação. É bacana isso de ficar assim, vou ter que responder para alguma coisa que talvez a gente nem saiba, né? Como se fosse eu tivesse que. Vou estar pagando por aquilo que verdadeiramente eu não tinha tanto conhecimento. Aí eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, poxa, o Saulo esteve lá no deserto de Dan, lá durante 3 anos, meditando, refazendo a sua vida, sabe-se lá o que ele estava pensando, o que ele estava. Mas depois ele voltou e a gente sabe, né, o que aconteceu. Eu acho que todos nós, nesse período aí de falar o que a gente vai fazer, como é que a gente vai estar avaliando a nossa vida, o que é fundamentalmente importante para que a gente possa nos direcionar a esse tempo da gente pensar que caminho eu vou seguir. A grande questão é que os 2 filhos, eles adiaram a sua ida à vinha. Né? Os 2 ali, né, o que não foi depois, se arrependeu, né, e aquele que não quis ir. Então, acho que até o Caligares, ele faz uma colocação muito, muito, muito interessante aqui, que acho que tem muito a ver também com o Caibar, né? Falando que o filho que diz que não vai, eu até anotei aqui, né? Mas depois arrependido, né? Ele representa aqueles que, indiferente aos ideais superiores, levam a vida puramente mundana, né? E depois ele diz assim, o filho que diz que irei, Senhor, mas não vai, aí ele fala isso, personifica, né, os devotos sem obras, que atravessam toda a existência, procurar manter uma aparência de respeito e de religiosidade. Acho que foi até quando o Billy falou da questão dos místicos aí, né? Estão lá, tal, mas não estão fazendo nada, né? Acho que serve para... Aí, quando o Theo Billy, você falou da questão da hipocrisia, me chamou a atenção e é uma grande verdade mesmo. Acho que essa parábola nos chama a atenção mesmo por essa questão. Como é que eu estou me portando? Né? Nesse sentido aí, do filho que fala que vai e não vai, ou daquele que vai depois arrependido, vai e volta arrependido. Como é que eu estou dentro assim, das obras, né, que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que vivenciar? A gente está aqui, como até você disse, né? Como é que é hoje, se a gente desencarnasse hoje, e aí, olha só o quanto que a gente tem aprendido nesses últimos, vamos colocar assim, nos últimos 6 meses, o que isso representa para a nossa vida. Imagine que a nossa ida à vinha, eu acho que tem que estar mais fortalecida, né? A gente tem que estar com pá, com como é que é, com a enxada e já pronto mesmo para cavar ali, para trabalhar, ou assim, estou só simbolizando a questão do trabalhar na vinha, né? Mediante a tudo isso que a gente está aprendendo aí. Aí se a gente adia essa ida, a gente fala que não quer ir, olha a nossa responsabilidade. Isso é muito sério, né? Mas o que o Billy falou da questão da hipocrisia me chamou muito a atenção. Falei, caramba, quantos de nós talvez estamos sendo aí, agindo como os 2 lá e ser hipócritas mesmo, né? A gente não ser um verdadeiro cristão, né? É isso. Ô, Billy, deixa eu comentar aqui rapidinho, né? Um negócio que só complementando, né? O que
que eu falei no início, né, sobre a nossa possibilidade, se a gente tivesse, né, a possibilidade de abrir mão do livre-arbítrio para cair menos nos buracos e a tomar menos nos caminhos errados, né? É como se a gente pudesse, né, ter a oportunidade de escolha. Até o Pedro falou, se você pudesse escolher, já seria livre-arbítrio, né, realmente. Mas se a gente pudesse, né, como a gente faz quando a gente tem que chegar num local e não quer dirigir o carro, né? Quando a gente dá o volante para outra pessoa dirigir para a gente. Não, tô cansado, eu não conheço o caminho, eu tenho medo de errar o caminho, então dirige você, né? Me faz chegar até o meu local, né, onde eu tenho que chegar, e dirige você. Se a gente pudesse fazer isso com a nossa trajetória, com a nossa vivência, só que assim, se a gente parar para analisar também, Deus mandou para a gente Jesus para ensinar a gente a dirigir o carro, e mandou um monte de espíritos que a gente não consegue ver, a gente olha para dentro do carro e não vê que eles estão sentados ali, mas eles são a vozinha do GPS, eles são a vozinha do GPS que fica indicando o caminho para a gente, né? Então, poxa, a gente está por conta própria, a gente que tem que dirigir, mas a gente não está sozinho, né? Deus não abandonou a gente só, se vira no carro aí, segue o caminho aí, vamos ver se você vai chegar, né? Ele manda ajuda o tempo inteiro para a gente, né? Então, sempre, se a gente sempre lembrar, né, que a gente tá por conta própria, né, são as nossas escolhas, né, que a gente deve saber tomar, mas a gente tem ajuda, sempre que precisar a gente tem ajuda, né? Teve o cara que veio ensinar a dirigir o carro e tem o GPS que vai ajudar, né? Só a gente atentar, né, os ouvidos, né, para que o GPS está dizendo, que a gente não tem como errar, não, a gente chega lá. É verdade. Recalculando. Toda hora. Regina, você queria falar alguma coisa? Billy, tá quase na hora já. O que eu ia falar vai desviar um pouco, porque eu assisti uma palestra e fiz uma anotação do Paulo Alves Godoy, que ele fala o seguinte, que ele estava falando diretamente de Jesus, ele estava falando diretamente aos sacerdotes, sobre a vinda do João Batista. Sabe, as duas palestras que eu ouvi fala isso. Então, ele colocou assim, porque João Batista veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Duas palestras eu ouvi falando muito sobre a vinda de João Batista e os sacerdotes deixaram de lado. É por isso. Mas não vamos desviar nada, não. Legal. O negócio é não desviar. Segue a vozinha da consciência. Quando a gente erra o caminho, ela dá o recalculando, né? E a gente, mas é verdade. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, entrei num caminho errado nessa minha vida. Tá vivo? Se tá vivo é que ainda tem jeito. Porque a espiritualidade, assim, eles já falaram pra gente, assim, não repete muito, que é para não assustar a gente. Mas na hora que eles olham assim, dessa vida aí, esse sujeito não tira mais nada, ele puxa o fiozinho da tomada. Não vai deixar tu aqui errando de bobeira, você não pode aprender mais nada. Eles vão... Cancela essa aí, gente. Manda subir, porque isso aí não dá para arrumar mais, não. Mas enquanto a gente vai tomando aquelas decisões que não dão muito certo na vida, tem uma equipe lá de engenheiros, né? De tráfego, recalculando. Meu Deus, olha só, junta esse aqui que perdeu um pé de chinelo com esse aqui que perdeu o outro, entendeu? Dá o sapato desse aqui para ele, dá o chinelo desse aqui para ele e vamos em frente. Um vai de sapato, outro vai de chinelo. Eles vão dando um jeito de conectar e de aproveitar as encarnações, né, com os outros que também vão perdendo o caminho. Joga nessa família aqui que se perdeu, casa esse aqui com fulano, entendeu? Ou ele mudou de país, puxa, mas a experiência dele estava lá no outro país, vamos procurar uma coisa semelhante aqui. Aqui está precisando, que aquele outro foi para o Brasil, esse aqui veio para Portugal, então vamos dar um jeitinho de encaixar aqui, um faz o outro faz o do né? E eles vão dando um jeito para aproveitar
né, as oportunidades para atender às nossas necessidades evolutivas, né? Quando não tem jeito, fica difícil, a gente tá aumentando o juro, tá aumentando a dívida do cartão, do cheque especial, e não está arranjando nada, aí eles cancelam. Aí eles cancelam o crédito, entendeu? Cancela o crédito de fluido vital e a gente toca para subir. Então, tem algumas coisas aqui que eu fui vendo, né? Falando de hipócritas, né? Lembrando que Jesus falou assim, uma hora que realmente Jesus está danado, né? Que ele dá uma cospe marimbondo, é quando ele fala assim, né? Hipócritas, raça de víboras, até quando estarei entre vós? Então ele aceita tudo, mas hipocrisia realmente tira a paciência de Jesus. Então lembramos disso. A outra, né? É sobre consequência ruim, né? Eu fico falando aqui com meus filhos, né? O Deus é bom? É. Então como é que existe coisa ruim? Não, pai, não, é assim, não, ele criou coisa ruim que é pra gente lembrar dele. Não vem com esse negócio, não. Deus é bom, então não tem coisa ruim. Puxa, mas peraí, então o que eu não estou entendendo? Eu não estou entendendo alguma coisa. Vaza, Biel. Vai ver o Deus ruim chegando já. O que acontece? Eu não tenho coisa. Então Deus criou coisa ruim, mas Deus é bom. Deus criou coisa errada? Deus é inteligência suprema? Não. É aquilo que a gente já falou. Deus não criou coisa ruim. Deus criou. A lei de Deus envolve também, né, causas e consequências. Aí lá, então, tá, mas aí tem consequência ruim. Consequência ruim é o quê? Eu vou errar, vou aprender e vou seguir o caminho de Deus? Isso foi ruim? Não. Foi doloroso? Então, não existe ruim, não existe errado. Existe caminho mais longo, existe caminho mais doloroso. Agora, é tua escolha, né? E agora tem que escolher, que é a vontade, né? O Robson falou no começo lá, se você não escolher, tu tá na hipocrisia, tu fala que vai, mas não vai, né? Escolhe o caminho reto, mas vai pelo errado, vai pelo torto, e aí as consequências são claras, vem na cabeça da gente. Então, da mesma forma, a gente pode pensar aqui na questão de mérito e recompensa. Da mesma forma que se não tem coisa ruim, então não tem coisa boa. Como é que é isso, né? Tipo assim, existe uma consequência feliz, né? Existe uma consequência que te leva mais rápido para perto de Deus, que te leva mais rápido para perto da felicidade em conviver em harmonia, né, com o próximo, com todos os seres da natureza. Isso te faz bem, né? Então, não é assim, se eu fizer coisa boa, então vou ganhar coisa boa. A gente pode falar desse jeito, mas desde que a gente entenda que é o quê? Não é uma recompensa que Deus está me dando, não é um mérito meu que eu estou ganhando coisa boa. Não, eu simplesmente, né, tinha aqui a estrada, eu escolhi andar na estrada. Cheguei mais rápido e não machuquei o pé. Né? O outro quis andar nas pedras, o outro quis andar no meio dos espinhos. Demorou e chegou todo lanhado. Assim... Foi mérito meu andar. Sim, eu exerci uma escolha de acordo com a lei. Logo, cheguei mais rápido, estou mais feliz, né? Gastei menos energia, né? E o outro escolheu outro caminho. Então, essa questão de mérito e recompensa, ela começa a ficar um pouco nebulosa. O que tem é o seguinte: eu exercer a minha vontade. Para isso, eu preciso ser livre. Né? E a liberdade, como muitos aí que já tiveram presos, já tiveram segregados, já tiveram calados, eles sabem que a liberdade está dentro de nós, está na nossa consciência. Você pode estar com o corpo preso, com a boca tampada,
né, condenado, mas a verdadeira liberdade está dentro de nós. A gente tem que lutar para quê? Para que todos tenham liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de consciência para seguir seus caminhos. É claro, né, que existe aqueles que começam a usar mal essa liberdade, e a gente está aí no mundo de provas e expiações que acaba ele mesmo se regulando, né, se cerceando, aqueles que começam a abusar para o próprio bem da comunidade. Né? Então, mas a liberdade de consciência deve ser construída o tempo inteiro. Né? Liberdade de consciência, religiosa, liberdade de entendimento, de senso crítico. É isso que a gente tem que trabalhar. Né? E tirar esses clichês. Mas a gente é que coloca os clichês dos hipócritas. Né? A gente já chega com aquela cara de gente boa, cara de legal, né? Bota aquela roupa, né, ajeitadinha, né? Dá aquele capricho no cabeleireiro, usa aqueles creminho lindão, né? Fala bonito, para chegar lá, não, esse cara aí você vai para o céu direto, né? Sem escala. Vai pegar o diretão. Mas cada um sabe de si, né? Então é isso. Claudião. Só um detalhe, Claudião. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É o tema do próximo estudo? Não sei, pode ser, né? Porque foi falado aqui. O Pedro falou do negócio dos filhos, né? Que eu concordo inteiramente, né? Estou na mesma situação que ele, porém, quando eu leio lá esse negócio, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, aí eu... Ai, meu Deus. Tem que evoluir. Não, tá certo. Ô, Billy, poxa, nossa, a gente só tem de agradecer, companheiro. Nossa, foi bacana, foi muito bom, né? Nossa, essa parábola aí, eu só conhecia de nome mesmo. Eu conhecia agora no final da tarde, cheguei em casa correndo. Ontem à noite não deu, eu estava com outras ocupações, não deu para me estudar. Aí hoje que eu consegui, né, sentar para ver, mesmo assim muito rápido, mas com certeza foi bem esclarecida aí por você, melhor por todos, né, que participaram aí. Muito, mais uma vez a gente agradece aí, tá bom, Billy? Aí, gente, lembrando, quinta-feira agora tem a Celi, né, que vai também trazer a parábola do fariseu e do publicano. Tá joia? Pois é, né? Essa ainda nós não tínhamos. E olha que essa é conhecida, né? A gente não tinha estudado ela ainda, né? E no sábado a gente vai ter um estudo aí. Assim, a gente vai estar fazendo um fechamento, vamos colocar assim, né, entre aspas, né? Das parábolas, mas envolvendo a arte. Mas vai ser surpresa, né? O Fábio, né, tá até preparando, né? Porque, claro, o Fábio, né, é bem envolvido nessa parte com relação à arte espírita, né? Então ele está aí, a gente vai estar preparando um estudo bacana para sábado. Tá joia? Queridos, a gente, né, agora tem que fazer, né, a nossa. Vamos pressar, né, Pedro? Né, Billy? Fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecer a Papai do Céu por mais essa oportunidade. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece? Sabrina, a gente está com saudade da sua voz, Sabrina. Você quer fazer a prece para a gente, por favor? Poderia? Estou um pouquinho rouca, mas vamos lá. Não, sem problema, irmã. Gente, saudade de vocês, tá? Eu tô sumida, mas tinha um motivo para o meu sumiço. Muito bom o estudo de hoje, tá? Obrigada a todos. Bom, vamos lá. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer por mais um dia desse encontro entre nossos amigos maravilhosos, onde podemos sempre aprender mais e, com esse aprendizado, ajudarmos outras pessoas. Obrigada por mais um dia em nossas vidas, pela saúde, pela nossa família, por todos os amigos. E olhai por todos aqueles que estão precisando nesse momento. Amém. Graças a Deus, bacana, né? Então, vamos